Olá, pessoas. Tudo bom? Eu adoro ter sonho, principalmente pesadelo, mas tem alguns em específico que me deram um pouco de medo. Não é aquele pesadelo com coisas sobrenaturais, são coisas que realmente assustam um pouco. Uma vez eu sonhei que eu tava em uma festa da cidade, eu não me lembro exatamente o que que era, mas tinha um monte de coisa assim, de brinquedo, sabe aqueles brinquedos, barca e tal? Eu me lembro de estar em uma rodinha com um amigo, né? Amigos, e tinha um menino bonitinho lá, né? Aí nós estava conversando e tal, né? Só que a amiga da minha mãe, ela tinha passado lá perto, assim, de longe. Aí ela falou. Aí o menino ficou meio sem graça, assim, ele murchou pro lado e não falou mais comigo. Eu não me lembro exatamente o que aconteceu. Eu só lembro que eu tinha ido falar com a minha mãe tava pé da vida comigo. A gente tinha brigado, só que brigado, tipo, de dar soco, tipo. Aí eu dei um soco tão forte na minha mãe que minha mãe desmaiou. Calma que pior. Eu não me lembro exatamente o que tinha acontecido, eu só me lembro que tinham me falado que minha mãe tinha morrido. E assim, eu sei que por enquanto parece um sonho muito besta, mas é porque tem uma parte que me assustou muito no dia. Eu lembro que no sonho eu tinha acordado. Acordei aqui, aí a casa tava meio silenciosa, sabe? Aí eu tinha ido pro quarto da minha mãe e tava no travesseiro do lado de lá tinha uma carta com meu nome. Não cheguei a ler essa carta. No outro tinha um álbum meu de quando eu era bebê. Que inclusive eu já vi esse álbum com vocês, né? Nesse vídeo aqui. Mas tipo, ele tava lá. Ele não tava aberto, ele tava fechado. E eu fiquei tipo, minha mãe morreu, o que que vai ser da minha vida sem minha mãe agora? E aí, depois que isso aconteceu, aí que eu acordei. Só que aí eu fui no quarto da minha mãe realmente não tava lá porque ela tava trabalhando. Imagina o choque que eu fiquei o dia inteiro até a minha mãe chegar. Vocês não vão poder ver o meu namorado direito, porque a fita descolou da parede, mas o meu namorado tá me olhando, tá? Então, não deem em cima de mim, tá? Eu sou uma mulher compromissada. O outro pesadelo que eu tive, é que eu não tenho muita lembrança de pesadelo meu, mas foi um sonho muito estranho. Foi numa época que tava acontecendo muita coisa esquisita na minha vida. Eu lembro que eu tinha sonhado que a gente tava fazendo meio que uma apresentação na igreja. Eu nem gosto de igreja, nem vou em igreja, mas ok. A gente tava fazendo tipo uma peça e a minha personagem era a Maria. Que pra quem não sabe, mas se você não saber ou não se recordar, a Maria é mãe de Jesus. Tinha uma salinha do lado onde a gente tava ensaiando, que era uma porta de madeira. Aí tinha acabado de sair uma pessoa de lá de dentro. Se eu não me engano, tinham falado algo tipo, ele quer te ver. Aí eu tinha entrado na sala. E a sala era bem parecida com uma sala que eu vi no hospital quando eu fui visitar o meu pai ano passado. Que, tipo, era meio que uma capelinha lá, sabe? Tipo, tinha, se eu não me engano, uma santa grande, aquelas cadeiras de comprido, banco, né? Enfim. Aí não tava nada mais, nada menos do que Jesus na minha frente. Só que uma coisa que meu amigo fez eu ficar pensativo foi que assim, ele tinha perguntado pra mim, ele tava com o rosto brilhando e tal. Eu falei que não. Porque no meu sonho, o tal Jesus, ele não tava brilhando. Ele tava com uma aparência meio sombria. Sabe quando você coloca uma luz, tipo, aqui do seu lado? Então, aquele olhar. Um homem muito alto, se não me engano, um homem de 2 metros de altura, com o cabelo até aqui, meio ondulado. Essa aparência que eu não consigo descrever, mas ele tinha olhos castanhos. O rosto não era parecido com a imagem que a gente está acostumada de Jesus. Era uma coisa totalmente diferente. Eu não consigo nem descrever. Era um rosto muito não familiar. É um rosto que eu nunca vi na minha vida. É até um pouco difícil de descrever. Mas eu lembro que o rosto era um pouco comprido, sabe? Eu não vou saber mais dar detalhes. Aí ele tava com uma roupa toda branca, que tem um negócio vermelho. Não tinha. Era só um negócio branco. Eu lembro de olhar pra cima e eu comecei a ter uns pensamentos muito estranhos. Sabe quando você pensa algo que você não queria pensar? Tipo, você pensa sem querer, foi tipo isso. E eu comecei a me sentir culpada, tipo, meu Deus, eu tô pensando isso na frente de Jesus.
Aí eu comecei a chorar, pedir desculpa. E ele falava, não, tudo bem. Só que parecia que ele tava, tipo, escondendo alguma coisa, sabe? Eu não... Sabe quando você tá conversando com uma pessoa e parece que tá guardando alguma coisa pra ela? Era tipo isso. Aí eu lembro que ele me abraçou assim, colocou as mãos no meu ombro. Aí ele me abraçou assim. Só que dava pra sentir um certo peso, sabe? E eu acho que não era pra me sentir isso vindo de Jesus, né? Foi estranho. E um detalhe que eu não me lembro muito do sonho, mas é um detalhe, é que eu tava andando com uma amiga minha, tipo, assim, pra baixo da minha casa, e tinha uma parte assim, sabe a casa e a calçada? Então, a gente chegou numa parte onde a casa e a calçada era branca, só que era um branco. Obviamente, não era Jesus na minha frente, até porque ele não tinha as marcas nas mãos. Acho que já deu pra entender com quem que eu sonhei, né? O pior é que eu tive esse sonho depois que eu tive aquele sonho da minha mãe morta. Então, tipo. E assim, no final das contas não aconteceu nada. Mas que foi estranho, foi. Saindo desse negócio de pesadelo, eu acabei de me lembrar de um sonho que eu tive com o Matheus. A gente passou um bom tempo sem se falar ano passado, né? Meses. Não me lembro quanto, mas foi meses, né? Eu me lembro de estar, tipo, em um palco de teatro. Sabe aquelas imagens grandonas que são apoiadas com um pedaço de madeira atrás para sustentar? Que normalmente é usado em cenário. Enfim, tava eu e o Matheus atrás desse negócio. Só que por algum motivo ele tava de frente pro palco. Tipo, o palco tava aqui em cima, e onde a gente tava era aqui embaixo. Aí aqui a gente tava aqui atrás. Aí eu falava, eu sinto sua falta, sabia? Aí ele, mas eu tô aqui com você. Eu falei, mas isso não é de verdade. Eu quero conversar com você, eu tô com saudade de você. Aí eu lembro dele me abraçar. Aí ele tinha falado, eu te amo. Eu falei, eu também te amo, mas eu tô com saudade de você. Aí ele falou, eu vou voltar. Aí ele saiu, aí ele parou assim na porta. Aí ele olhou pra mim, eu olhei pra ele. Aí ele foi embora. É só isso que eu me lembro do sonho, mas agora vocês têm noção do que eu senti quando eu acordei e lembrei que não era verdade? O sonho mais esquisito que eu tive foi. Gostou do meu desenho? Eu não me lembro de detalhes desse sonho, eu só me lembro de duas cenas dele. Mas eu me lembro de estar, tipo, no caixa do mercado, sabe? Só que por algum motivo tava tudo branco. Só dava pra ver, tipo, aquela rasteira. Rasteira? Acho que é rasteira. E aí, eu tava com meu caderno de desenho aqui na minha frente. Aí eu tava parada. Aí tinha uma pessoinha. A pessoinha desse vídeo aqui tava atrás de mim, abraçada comigo. Tipo, ela tava atrás de mim me abraçando. Acho que. Não tem muito como explicar isso, mas enfim. Aí ele tava com a cabeça aqui. Eu lembro que. Eu não tem nada demais desse sonho, mas é muito vergonhoso descrever essa cena com essa pessoa. Tipo, nada a ver. Eu tava assim, ó. Olha, eu fiz um desenho nosso. Legal. Foi basicamente isso. A cena com essa pessoa, tipo, por que? Não faz nem sentido. Eu lembro que o desenho era tipo um desenho nosso, alguma coisa assim. Por algum motivo, nesse trecho do sonho, a pessoa era um par romântico meu. Tipo, o que é isso? Aí depois eu lembro de estar, tipo, no chão. Tava tudo claro. Ela tava com uma menina que eu nem converso, que é da minha sala, inclusive. Aí a gente tava conversando. Eu tava sentada no chão, com o caderno aberto, né? Com aquele mesmo desenho que eu tinha mostrado pro menino desse vídeo. Tinha falado, olha meu desenho. Aí ela olhou assim e eu acordei. Se você vê todos os meus vídeos do canal, provavelmente você se lembra quem que é DDA. Infelizmente, eu sonhei com essa peste. Bom, eu tava na casa da minha prima, assistindo TV, só que a TV tinha dado problema. Ai, que legal. E ela foi chamar alguém pra consertar. E quem que ela chamou? O DDA. Só que ele tava muito diferente no sonho. Ele tava, tipo, com a cabeça raspada. O DDA, gente, ele tinha, tipo, uns cachinhos. Ele é meio loiro, assim, sabe? Não é loiro, loiro. Tem um embase do DDA como o João, esse cantor aqui. Aí, no sonho, ele tava com a cabeça raspada. Ai, meu Deus, tô lembrando a cara dessa peste, eu não quero lembrar. Ele tava também com essa aparência meio sombria, sabe? Que nem a do Anticristo. Ele tinha ido consertar a TV e eu tava parada assim, tipo, o que você tá fazendo aqui, querido? Aí teve uma hora que ele sentou no sofá, só que eu tava de longe, né?
Só que por algum motivo eu queria sentar ali perto pra sentir desconforto. Eu não sei, tipo, eu queria sentir desconforto em estar perto de alguém que eu considero o próprio anticristo. Eu lembro que eu tinha sentado, só que assim, meio de longe. E eu lembro que ele tentou começar a querer colocar a mão ali na minha perna e tal. E eu tava tipo, amigo, para. Eu tô querendo sentir desconforto, mas não tanto também. Eu não lembro direito o que que aconteceu. Só lembro que ele começou a, tipo, querer puxar assunto comigo. E eu ficar, tipo, não. É, uma parte desse sonho que mais me marcou foi que do nada a gente brotou aqui na minha garagem. E aí, eu lembro que ele tava querendo, tipo, queria avançar em mim, né? E pra quem não sabe, ele não é tão mais alto que eu, mas, tipo, ele é mais velho, né? E ele é homem também, então, obviamente, ele vai ser mais forte que eu. Assim, eu não me lembro exatamente quantos anos ele tem, mas pelo que eu me lembro, ele tem lá pros seus 22, por aí. Quando ele tava tentando avançar em mim, do nada brotou um monte de gente que no sonho eu nomeei eles como os viajantes. Aí eles começaram a falar, tipo, sussurrar alguma coisa que eu não conseguia entender. Aí ele colocou a mão assim no ouvido, começou a gritar, começou a. Aí no sonho eu entrei em desespero, eu comecei a gritar, comecei a xingar ele, eu comecei a falar um monte de coisa. Eu tô gravando essa parte aqui, né? Enquanto eu tô editando o vídeo, porque no vídeo eu não soube explicar muito bem, então eu tô aqui pra explicar essa parte que eu expliquei que nenhum. Os viajantes me protegem. Eles sabem das suas intenções, que sei lá o que, sei lá o que. Assim, eu não queria ter sonhado com essa peste, porque eu ainda me lembro do rosto dela, que inclusive eu estou lembrando agora, e a voz, que eu também não queria lembrar, mas infelizmente eu lembro. Esse sonho, eles é assim. Hoje em dia ele não tem tanto gatilho pra mim, mas antes tinha bastante. Ele foi na época de 2020, né? Eu acho que eu me lembro certinho do sonho. Não detalhes, mas eu lembro dos detalhes que mais me marcou. Que eu tava no banheiro, só que o banheiro tinha fechado a porta, ou seja, eu tava trancada no banheiro. E aí as luzes começaram a piscar no vidro do banheiro. Tava tipo com umas mãos cheias de sangue, era um monte de mão assim no vidro. Aí ficava descendo, ficava aquela marca. Eu lembro que teve uma mão em específico que escreveu help, algumas coisas assim. Aí quando eu tentei abrir a porta eu consegui. Aí eu não me lembro exatamente o que tinha acontecido no resto, mas eu me lembro de ter abrido a porta da cozinha. Aí ter, tipo, vindo um bando de pessoas que pareciam um zumbi. Eu lembro que a pessoa do meio era eu. Aí eu, tipo, comecei a correr, correr, correr. Só que aí veio o caminhão na minha frente e me atropelou. E eu me lembro que tempos depois, o meu tio, ele morreu de corona. Eu não me lembro exatamente o contexto desse sonho, mas eu me lembro ainda, tipo. Sabe aquelas casinhas que tem bastante nos Estados Unidos, que é aquelas casinhas que é tipo, literalmente só um quadrado e as portas são tipo janela, aí tipo a parede tinha uma coisa meio azul bebê. Eu não vou saber descrever muito bem, mas eu lembro que as cores eram branca e azul bebê. Aí tinha os armários antigos, aqueles armários marrom, sabe? Aí eu me lembro de estar, tipo, com alguém, eu não me lembro que alguém que era, mas eu lembro da gente estar em cima desses armários e esses armários começarem a cair. Aí, tipo, sabe aquele desespero que você tem no sonho? Que é um desespero, parece que fora do normal, que, tipo, qualquer coisa parece colocar você em risco. Tipo, a gente pulava, aí ele caía, aí a gente ia pular e aí eles começava a cair. E eu lembro que no mesmo sonho ainda, a gente tinha ido pra uma loja, só que aí quando a gente subiu as escadas me viram infinita. Tipo, era tudo branco. Eu sonho com muita coisa branca. Eu acho que tem alguma coisa com significado com a cor branca, que não é possível, gente. Sonho muito com branco. Aí eu lembro que, tipo, as escadas, o chão, tudo em volta era branco. Aí a gente subia e não tinha nada. Tipo, não tinha nada. Eu lembro que mais uma pessoa, que hoje em dia eu não converso, que inclusive essa pessoa já gostou de mim quando a gente era criança, mas enfim. Eu sonhei com esse menino. Só não lembro o que, mas eu lembro que eu sonhei com ele. Esse é outro sonho que eu também não me lembro muito bem, mas eu me lembro ainda, tipo, em.
um quadrado fechado. Só que dessa vez as paredes não era branca, tá? Era vermelha. Aí tinha um brinquedo de parquinho. Sabe aqueles brinquedos grande que tem vários jeitos de subir as escadas? Tipo, as escadas são diferentes. Uma dessas escadas era aquelas escadas de escalar. Era um negócio amarelo, assim, com os buracos que você tinha que escalar. Outro detalhe que eu lembro desse sonho é tá tipo em uma mesa. É, aquelas mesas assim de comer. Eu lembro que na minha escola antiga tinha. O único detalhe que eu me lembro desse sonho é que tinha muitos itens ligados à infância, à minha infância, né? Tipo brinquedo, parquinho, escola, lanche, enfim. Esse sonho, eu lembro que na época eu fiquei muito mal. Eu fiz até umas 50 músicas pra esse homem. Que o sonho, ele era basicamente. Eu não me lembro o início dele, mas eu me lembro de ir pra minha sala e ter um homem. Que ser lindo. E tem um monte de mulher em volta. Eu lembro que uma delas, que eu me lembro, era minha prima, que era a que tava mais perto desse homem, né? Eu vou descrever como é que ele era, que eu lembro até hoje como é que ele é. Eu fiz até um desenho, nossa. Eu lembro que ele era bem alto, bem musculoso. Ele usava uma regata branca. Ele tinha um cabelo preto, corte off-cut. Ele tinha olhos azuis. Ele era todo tatuado, assim, nos braços e tal. Se eu não me engano, ele tinha piercing. Se eu não me engano. Tinha aqui no canto. Aí eu lembro que eu cheguei, assim, perto dele, assim, né? Eu sentei, assim, na frente dele. Aí ele me olhou, assim, tal. Aí eu lembro que teve uma hora que, tipo, eu tinha meio que deitado, assim, com a cabeça, assim, no colo dele. Aí ele me olhou, assim, tão forte, com aquele zoião azul lindo, maravilhoso. Eu lembro que a gente ficou junto nesse sonho. Eu não me lembro exatamente o que, mas aí esse homem começou a me elogiar, falar que eu era muito bonita e tal. Aí eu não me lembro exatamente o que aconteceu, eu só sei que ele sumiu. Aí a gente foi procurar na minha casa, não achamos. Aí do nada apareceu uns cômodos que não tem na minha casa pra procurar esse homem, não achamos. Aí eu passei o resto do sonho pensando nesse homem. Eu lembro de ter uma parte lá do sonho que eu tava sentada num coiso da escola, naquele gramado. Vocês vão saber muito que gramado. Mas na frente da minha escola, dentro, em volta. Enfim, eu não vou descrever muito. Mas tem tipo uns matos. A gente tava lá sentado por algum motivo, eu, minha prima e mais um pessoal lá. Ela tava naquelas cadeiras de praia. Aí eu tava jogando um joguinho e parece que esse homem era um personagem de um jogo que eu tava jogando. Aí ele tinha vindo, mas ele teve que voltar. Foi algo assim meio nada a ver, mas foi o suficiente pra me deixar mal pra cacete na época que eu tive esse sonho. Teve uma época que eu tava tendo sonhos horríveis, que foi sonhos envolvendo gatos. Pra quem não sabe, eu tenho duas gatas, uma gata laranja, fêmea, minha gata é rara, e a Sully. Eu não vou me lembrar exatamente detalhes desse sonho, eu só me lembro de estar com uma amiga minha, com cabelos vermelhos, a Gabi, né? Aí, tava eu e a Gabi, assim, numa mesa, né? Por algum motivo a gente tava no Celtra, em uma salinha. Não é uma salinha, é tipo um lugar onde tem a Casa da Árvore. Quem não é da minha cidade não vai saber onde é isso, mas tudo bem. Tinha uma mesinha lá no meio e tinha algumas coisas. Eu não me lembro exatamente o que que tinha, mas duas coisas que me deixaram tipo, por que que tem isso? A primeira coisa que eu tinha visto era uma cabeça de um gato lindo. E pra ajudar, a minha prima ela tinha chamado uma moça para me mostrar um pote. Esse pote era, por algum motivo era um pote de manteiga, mas ele era bem grande. E tinha um gatinho dormindo. Só que, ó, vocês vão precisar guardar um detalhe. Esse gato ele tava molhado. Guarda esse detalhe. Aí eu lembro de acordar, ficar meio mexida com isso, sabe? Mas depois passou. Aí acho que no início do outro mês eu sonhei de novo com o mesmo gato. Só que esse sonho ele já tinha acontecido depois daquele sonho que eu falei com minha mãe. Vocês lembram daquela informação que eu tinha dado pra vocês que tinha duas coisas no travesseiro? A carta e o álbum meu quando eu era bebê? Exatamente. No lugar onde tava a carta era onde eu tava dormindo. Que por sinal foi o mesmo lugar que eu peguei no sonho e tive esse sonho. E no sonho eu tava deitada no mesmo lugar que
que eu tive esse sonho. Eu lembro de estar mexendo no celular e ter aparecido um vídeo. Que era basicamente um gato, dormindo assim de barriga pra cima, sorrindo. Ele tava num lençol branco. Eu já falei que eu tenho muita coisa com coisa branca. Era basicamente um homem colocando a mão, não lembro se era num balde, algum lugar que tinha água, ficava jogando, tipo, no nariz do gato. E eu lembro que teve uma parte desse vídeo que, tipo, alagou a casa dele. Só que o gato, ele continuava dormindo onde ele tava. Sorrindo de barriga pra cima, e é isso. Aí eu lembro que no final do vídeo mostrava que ele tinha sido preso. E era um homem careca. Aí eu liguei esse sonho com o outro, porque o gato também era laranja e ele tava molhado. Tipo, ele tava em um ambiente com água. E como no outro ele tava molhado e os gatos eram bem parecidos, eu meio que conectei eles e deduzi que fosse a mesma coisa. Eu acredito muito que esses sonhos que eu tive com os gatos tenham algum significado, mas eu não sei o que. E para finalizarmos, o sonho, ele não é muito recente. Acho que eu sonhei isso ano passado, né? No final, eu acho, não me lembro. Se duvidar, foi até esse ano, mas eu acho um pouco difícil. Que era basicamente, eu tava na cidade. E eu lembro que eu tava namorando nesse sonho por algum motivo com um menino mais novo que eu. Ele aparentava estar no quinto ano. Eu lembro que eu tava andando assim na calçada, perto de uma loja que ela vive fechada. E eu lembro que parou uma menina. Faz muito tempo que eu não converso com ela, mas ela é bem bonita. Só que no sonho ela também tava diferente. Ela tava com o cabelo curto. Eu lembro que a gente tava conversando e tal. Ela falou, ai, com quem que você tá? Eu falei, eu tô com o Pedro. Quem que é Pedro? Assim, eu espero de verdade que não seja o Pedro que eu estou pensando, porque se for, preferia continuar sem saber quem é Pedro. Aí ela tinha me chamado pra ir numa confeitaria, se eu não me engano, que a tia, mãe dela, não sei, fazia bolo. Então a gente foi. Aí eu andei de carro com ela, a gente foi lá, aí a gente sentou numa salinha toda branca. Eu já falei que eu tenho coisa muito com branco. Aí eu lembro que a gente tava conversando e tal, e foi isso. Foi um sonho legal, apesar de não ter muito sentido. Bom, esses os meus sonhos estranhos. Se você consegue interpretar alguma coisa, por favor me fale que vai me ajudar bastante a entender os meus sonhos. Eu gosto de ter sonho. Eu gosto de sonho que dá medo, no caso do pesadelo. Eu gosto, tipo, sei lá, é uma adrenalina diferente. Sabe, tipo, ficar lembrando depois. Eu gosto. Apesar de ser estranho, mas eu gosto. E um sonho que eu acabei de lembrar é que uma vez eu tava assim, de uma menina aí, tipo, a gente tinha ido. Eu nem lembro com quem que eu tava, só lembro que eu tinha ido pra minha cidade natal, que foi onde eu nasci, Palmeiras. Eu tava com alguém, eu não me lembro que é alguém. Mas eu lembro que a gente tava marcando de encontrar essa menina, só que se eu não me engano, essa menina tinha sumido e tal. E, tipo, tava bem de noite, tava tudo escuro e tal, né? E sempre tinha uma pessoa que ficava atravessando ali a calçada perto da gente, mas a gente ignorou. Pulando um pouco o sonho, porque eu não me lembro de detalhes, eu lembro que a gente estava em uma festa. Que por algum motivo a festa era aqui em casa, na minha sala, mas tudo bem. Tava um amigo meu da época, né? Porque atualmente eu nem falo mais com esse menino. Ele basicamente ficou com a menina na minha frente. Você é meu amigo ou você é meu inimigo? Ele sabia que eu tava afim dela. Aí, tipo, eu só virei a cara e falei, ai, não estou vendo essa palhaçada. Aí tem uma parte que eu não me lembro por quê, mas eu lembro de estar novamente no Celtra. Do nada o Terrifier começou a correr atrás de mim. Eu só sei que eu corri tanto nesse sonho, só que por algum motivo nesse sonho ele falou. Ele é mudo, como é que ele falou? Não sei, mas no meu sonho ele falou. Eu não lembro o que ele tinha falado, só sei que eu fiquei bastante tempo pensativa com o que ele tinha falado. Aí eu lembro que eu corri até em casa, eu fechei as portas, eu fechei tudo. Só que aí ele não voltou, graças a Deus. Acho que é isso. Que eu finalizo o vídeo, né, com uma coisa bem nada a ver, novamente. Se você tem algum sonho esquisito, me fala, porque eu gosto de ouvir o sonho dos outros. E é isso. Um beijo da Alex e tchau. E eu não estou só com essa blusa, tá, bando de safado? Eu tô com uma blusa, ok? Só que como eu estou agachada e essa parte é bem aberta, não deu pra ver, mas eu estou de blusa, ok?